Oi pessoal, vamos dar início a esse novo vídeo, conforme a gente combinou, que seria aula extra, né? Para adiantar o conteúdo de equação de segundo grau. Então, nós vamos ver as equações, o cálculo, como se faz a resolução da equação do segundo grau incompleta. Resolução da equação na forma ax² mais bx igual a zero, ou seja, quando c é diferente de zero. Então, quando nós temos o termo de x² e o termo de bx e não temos o termo de c, nós temos uma forma diferenciada para calcular essa equação de segundo grau. Então, nós vamos ver primeiro as maneiras de resolver uma equação incompleta, para depois a gente ver a completa com a fórmula de Bhaskara. Lembrando que as incompletas também podem ser resolvidas por Bhaskara, mas é um processo bem maior e torna-se desnecessário, porque esses procedimentos que a gente vai ver hoje são mais simples e mais rápidos para resolver as equações incompletas. Então, quando apenas o coeficiente c é igual a zero, é possível calcular os resultados da equação apenas colocando a incógnita em evidência. Então, na equação x² mais 16x igual a zero, nós vamos ter quem é a incógnita? A incógnita vai ser a letra. Então, nós estamos estudando a equação do segundo grau com uma incógnita. Então, vai aparecer uma única letra aí. Geralmente, a letra que aparece é o x, mas pode ser qualquer outra letra. Então, vamos colocar em evidência. Ela é o fator comum. O que é o fator comum? É o que tem em todos os termos. Então, se vocês observarem, tem x no primeiro termo e tem x no segundo termo da equação, certo? Então, vou colocar aqui, ó, em evidência. Coloco o xzinho e abre parênteses. O que é que vai ser feito aí? Nós vamos colocar dentro do parênteses os valores que multiplicados por x torne-se essa equação aqui. Então, nós vamos, na verdade, dividir essa equação pelo x, tá? Como a gente faz em polinômios. Quanto é x² dividido por x? X. Nós vamos dividir esse x² pelo x que colocamos em evidência. Depois vamos dividir o 16x pelo x que foi colocado em evidência. Então, o procedimento será sempre o mesmo. Coloca um x, abre parênteses. O que vai ficar dentro do parênteses? O resultado da divisão. Então, notem que eu simplesmente tirei o expoente 2 e tirei o x para colocar dentro do parênteses. O expoente vai deixar de existir e o termo de x vai ficar sem o x. Somente. É só isso que a gente vai fazer. Se aqui tivesse um número também, eu só ia tirar o expoente, colocava o termo, e tirava o x e colocava o valor numérico, igual a zero. Então, para isso, nós temos que esse x é igual a zero, e que o que tem dentro do parênteses, que é o x mais 16, também é igual a zero. Então, aqui já está calculado. Uma das raízes será sempre zero. Nesse tipo de equação, em que nós não temos o termo de c, um resultado será sempre zero. E o outro é que a gente vai calcular. Então, quando a gente colocou em evidência, nós transformamos em uma equação do primeiro grau. E aí é cálculo de equação do primeiro grau. O que é que vai fazer? Separar os termos de x de valores numéricos. Só tem um termo de x, só tem um valor numérico, tá? Diferente de zero. Então, x é igual a menos 16, e esse é o resultado. Então, a solução dessa equação aí seria 0 e menos 16, certo? Então, o princípio aí, vocês têm que se lembrar como colocar um fator comum em evidência. Fator comum é o que tem em todos os termos, tá? Que é o x, sempre será o x ou a outra incógnita, se não for uma equação na letra x. Se for y² mais 15y, vai colocar o y em evidência, ok? Outros exemplos aí, ó. 3x² menos 45x igual a zero. Não tenho o termo independente novamente, tá?
tá? Tem o primeiro termo, tem o segundo termo, não tem um valor de C, então C é igual a zero. Se C é igual a zero, vamos calcular a equação pelo procedimento de fatoração, colocando o fator comum em evidência. Quem é o fator comum? Aí eu tinha mais de um, eu podia dizer que 3x era comum aos dois, tá? Mas nós nunca vamos fazer isso, sempre vamos colocar somente o x, certo? Então, o termo comum aqui é x, coloca o x, abre parênteses. O que é que vai ficar dentro do parênteses? O resultado da divisão dessa equação por x. 3x ao quadrado dividido por x vai dar 3x, menos 45x dividido por x, menos 45. Novamente, eu volto porque eu tinha dito a vocês que a gente simplesmente vai tirar o expoente e colocar dentro do parênteses. Vamos tirar o x e colocar dentro do parênteses. Observem que é a mesma equação que vai ficar dentro do parênteses. Só que o primeiro termo vai ficar sem o expoente e o segundo termo vai ficar sem o x, somente. Se vocês fizerem o procedimento inverso, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, o que é que vai acontecer? Vai obter esse resultado da equação, ó, x vezes 3x. 3x ao quadrado, x vezes menos 45, menos 45x. Então, a gente está fazendo o procedimento inverso, que é a divisão, tá? Mas, de forma prática, para quem sente muita dificuldade na questão da divisão, é só lembrar que dentro do parênteses vai ficar a mesma equação, só que sem o expoente e o segundo termo sem o x. Somente isso, e igualar a zero. Temos então que x vai ser igual a zero, que é a primeira raiz. O que são as raízes? São os resultados da equação, os termos que x assume para que essa igualdade seja verdadeira, tá? Então, e aqui nós vamos colocar tudo que tem dentro do parêntese igual a zero e calcular a equação do primeiro grau. 3x menos 45 igual a zero, 3x igual a 45. Então, x vai ser igual a 45 dividido por 3, que nós vamos passar o 3 dividindo, e encontramos o resultado da divisão quando for possível, certo? Então, 45 dividido por 3, 15. Solução. Coloquem dessa forma, coloco o S igual, abre chaves, as duas raízes. O que são essas raízes? Novamente, são os valores que x assume para que a igualdade seja verdadeira. Ou seja, se eu substituir esse zero no lugar do x aqui, eu vou ficar com zero igual a zero. Ok? E aqui, ó, também se eu colocasse 15, se eu colocar 3 vezes 15 ao quadrado menos 45 vezes 15 igual a zero. Se eu calcular, depois da substituição, eu vou ter zero igual a zero. Exemplo 3. 2x ao quadrado mais 11x igual a zero. Qual é o fator comum? O x. Então, escreve o x, abre parênteses. Divide a equação por x. 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x. 11x dividido por x vai dar 11, igual a zero. Ou seja, escrever a equação dentro do parênteses, sem o expoente e sem o x do segundo termo. Então, temos que x é igual a zero e 2x mais 11, que é o valor que tem dentro do parênteses, também é igual a zero. Primeira raiz é o zero e a segunda é a que vamos calcular na equação que se formou do primeiro grau. Então, passa o mais 11 para o segundo membro, vai ficar menos 11. E o 2 do 2x aqui vai passar dividindo. Então, nós ficamos com menos 11 dividido por 2. Dá para dividir? Dá. Vai encontrar um número decimal, né? Mas não é necessário fazer a divisão. Pode deixar em forma de fração quando eles não forem múltiplos, tá? Então, solução vai ser igual a zero. Aí bota a vírgula, coloca uma vírgulazinha para separar as raízes e menos 11,5. Ok? Então, esse é o primeiro procedimento de cálculo de equação do segundo grau incompleta, quando C é igual a zero.
E nós temos a outra situação, que é quando o b é igual a zero. Aí o procedimento de calcular já é diferente também. Então, tem que ter muita atenção. E os processos de cálculo são de acordo com o tipo de equação incompleta. Quando ela é com a incógnita b igual a zero e quando ela tem c igual a zero. Quando b é igual a zero, nós temos que ax ao quadrado mais c é igual a zero, tá? Então, não temos o termo bx. Apenas b é igual a zero nesse tipo de equação. Então, é possível calcular os resultados da equação usando conhecimentos básicos de equações, que é o cálculo de equação do primeiro grau, com uma diferençazinha que vai ter no final. Observe o exemplo. X ao quadrado menos 25 é igual a zero. Então, vamos fazer o procedimento como se fosse uma equação do primeiro grau. O que é que a gente faz na equação do primeiro grau? Separa termo de x de valor numérico. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 25. Aí, analisem aí qual o número que é elevado ao quadrado que dá 25. Eu já teria a resposta. Só que nós vamos adquirir o hábito agora de colocar em forma de raiz. Nós já estudamos radiciação, propriedades da radiciação. Então, nós sabemos que x é igual a raiz quadrada de 25, certo? Esse é como se esse expoente aqui do 2 passasse para o outro lado em forma de raiz. A radiciação não é o processo inverso da potenciação. Então, do mesmo jeito, a gente não trabalha multiplicação e divisão, adição e subtração, quando passa para o outro membro. Mesma coisa vai ser com a potência. Se ele aqui é o expoente, aqui ele vai ser a raiz. Lembrando que nós vamos ter duas raízes nesse caso. Uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, a gente utiliza esse termozinho aqui, esse símbolo de mais ou menos raiz de 25. Pode ser mais 25 ou menos 25. Por quê? Porque se eu colocar menos 5 ao quadrado, eu vou ter 25. E se eu colocar mais 5 ao quadrado, eu também vou ter 25. Eu vou ter dois valores aí para essa raiz, certo? Mas lembrando que esse sinal fica fora da raiz e não dentro. Então, o resultado vai ser mais ou menos 5. Colocando na solução, abre chaves, menos 5, mais 5. Essas são as duas raízes. Se eu colocar aqui, ó, menos 5 ao quadrado, menos 25. Quanto é menos 5 ao quadrado? 25. 25 menos 25, 0. Então, tá certo. Isso é verificar se o cálculo está correto. Verificação é pegar o resultado que eu obtive e substituir no lugar do x e calcular para ver se vai dar 0. Se der 0, é porque o cálculo está certo. Isso é a mesma coisa de tirar a prova real, em outro cálculo qualquer. Exemplo 2. 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. Novamente, o que vamos fazer? Separar termos de x de valores numéricos, como a equação do primeiro grau. Então, 3x ao quadrado é igual a 27. X ao quadrado é igual a 27 dividido por 3, cálculo de equação do primeiro grau. Do mesmo jeitinho. X ao quadrado é igual a 9, porque eu dividi 27 por 3, certo? Que deu 9. Quando chega nessa etapa do x ao quadrado igual a 9, em que eu só tenho x ao quadrado igualado a um valor numérico, aí é que eu vou calcular a raiz quadrada desse termo. Aí, x é igual, coloco o sinal mais ou menos, lembrando que sempre vai ter duas raízes, dois resultados. Raiz quadrada de 9. Quando eu coloco essa raiz aqui, o expoente do x deixa de existir. É como se eu tivesse passado em forma de operação inversa. Certo? Aí aqui nós temos x igual a mais ou menos 3. Utilizando as propriedades da radiciação, ó, se eu colocasse uma raiz aqui e uma raiz aqui, daria a mesma coisa. Raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x, raiz de 9 vai ser 3, certo? Pelas propriedades de radiciação. Se eu aplicar o primeiro termo, eu tenho que aplicar o segundo,
Então, seria a mesma coisa. Mas eu prefiro que vocês não façam todo esse procedimento e só lembrem-se que se tem uma incógnita ao quadrado no primeiro termo, o segundo termo vai ser sempre a raiz do valor numérico que houver. Tá? Então, as raízes aqui seriam menos 3 e 3, coloca dentro da solução. Não esqueçam, adquiram um hábito de fazer a solução. Exemplo 3. X ao quadrado mais 49 igual a 0. Lembrando que esse procedimento só é feito quando b é igual a 0, quando nós não temos o termo de x. Só temos o termo de x ao quadrado e o termo independente. X ao quadrado é igual a menos 49. X é igual a mais ou menos raiz de menos 49. Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe. Por isso que eu coloquei o símbolo aqui, não existe. Então, não existe raiz real para essa situação aqui. Quando isso acontecer, o que é que a gente vai fazer? A solução vai ser conjunto vazio. Aí a gente coloca esse zerinho cortado, ou então coloca chaves sem nada dentro, certo? Quando colocar conjunto vazio, não coloque isso aqui dentro das chaves. Se colocar chaves, não coloque isso aqui, deixa vazia. Leia as informações e responda. Coloquei um probleminha que tem no livro de vocês, por sinal, nas atividades, para ver o procedimento em que vocês criam aí, escrevem a equação para poder calcular. O quadrado de um número real positivo x é igual a 81. O quíntuplo de um número real positivo y é igual ao seu quadrado. Qual é o valor da expressão x mais y? As informações que foram dadas foram essas. Aí vocês precisam criar o passo a passo para poder desenvolver o cálculo. Aí eu vou lembrar lá da parte de expressões algébricas, em que a gente pega uma sentença e escreve em forma de expressão. É o que a gente vai fazer agora. O quadrado de um número real. Que número? A gente não sabe que número é esse. Então, se a gente não sabe, a gente atribui uma letra para ele, que vai ser o x. O quadrado de um número real, x ao quadrado. É igual a 81. Igual a 81. Escrevi a sentença. X ao quadrado igual a 81. Que número é esse? X é igual a mais ou menos raiz de 81, tá? Que nós vamos ter duas raízes, mais ou menos 9. Menos 9 e mais 9. Só que aqui dizia que para essa situação era o quadrado de um número real positivo. Então, como era o quadrado de um número real positivo, era o quadrado de mais 9. Então, nessa situação, a gente só vai utilizar o mais 9. A gente não utiliza o menos 9, porque na sentença já dizia que era o quadrado de um número real positivo. Certo? Então, vamos usar o mais 9. O quíntuplo de um número real positivo, x, é igual ao seu quadrado. O que é o quíntuplo de um número? É 5 vezes o número. E já está dizendo que esse número é y. Então, vou escrever 5y. É igual, escreve o igual, ao seu quadrado. Ao quadrado do número y. Então, vai ser 5y igual a y ao quadrado. E aí, eu vou escrever na forma geral, né? Passar tudo para o primeiro membro, tá? Coloquei em ordem. Y ao quadrado menos 5y é igual a 0. É a mesma coisa, ó, de eu ter passado esse aqui para esse lado e transferido o igual também, por isso que ficou negativo. Como é uma equação de segundo grau em que nós não temos o termo independente, o c, ele é igual a 0, a gente vai calcular colocando o fator comum em evidência, que nesse caso é o y. O fator comum é o y, porque essa equação é na letra y e não no x. Então, colocou o y em evidência, abre o parênteses, escreve a equação sem o expoente e sem o y no segundo termo, y menos 5. Tirei o expoente, tirei a letra y.
igual a zero. Já vimos que uma das raízes será sempre zero e a outra a gente calcula a equação que tem dentro do parênteses. Então, y menos 5 é igual a zero, y é igual a 5. Já ficou o resultado positivo, então a gente desconsidera o zero para essa situação e vai calcular a expressão, que é o que de fato o problema está perguntando. Qual o valor da expressão x mais y? Se eu já achei x e já achei y, vou somar os dois. X mais y vai ser 9 mais 5, que é igual a 14. Tá? Então, nessas situações aqui, torna-se um pouco mais complicado, porque vai ser necessário a interpretação de texto e a associação a uma sentença matemática. Então, vocês vão ter que saber ler, interpretar, associar aos termos corretos para escrever a equação para só então depois calcular. Tá? Mas é muito simples e vocês já foram treinados para isso quando se trabalhou em expressões algébricas. Quando B e C for igual a zero na mesma equação, pode acontecer? Pode. Mas se isso acontecer, o resultado vai ser sempre zero. Tá? Quando uma equação possui coeficientes B e C iguais a zero, seus dois resultados reais serão iguais a zero. Observe. Quando ela é nesse formato aqui, a x ao quadrado igual a zero. Coloquei um exemplo apenas, porque se for B e C igual a zero, o resultado vai dar zero. 2x ao quadrado igual a zero. Por que vai ser zero? Porque o que é que ia acontecer aqui? Tem valor numérico para passar para o segundo membro? Não tem. O segundo membro vai ser só o zero mesmo. E esse 2 ia passar dividindo. Só que esse 2 vai passar dividindo. E zero dá para dividir por 2? Não, é zero mesmo. Tá? Então, nessas situações, o resultado vai ser zero. X é igual a zero. E encerramos aí, tá? Eu sei que é muita coisa, assim, aparentemente, mas é a prática que vai fazer vocês aperfeiçoarem isso aí. Não é difícil, é simples. Essa é a parte de resolução de equação incompleta. Depois a gente vai ver a parte completa. Eu sugeri essa aula extra para adiantar, porque é muita coisa, muito cálculo que tem que ser feito, tem que ser trabalhado mais tempo, essa parte de equação de segundo grau. Então, para a gente não atrasar demais os conteúdos, eu achei interessante que vocês assistissem esse vídeo, já tentassem iniciar a parte de cálculos, para na próxima aula a gente reforçar, tirar as dúvidas e iniciar, se for possível, já iniciar a parte de equação completa, certo? Então, é isso. Espero que vocês participem, realmente assistam e procurem fazer essa atividade proposta, que vai ser uma atividade do livro mesmo, coisa simples, uma questão apenas, só para vocês irem se familiarizando com esse novo tipo de cálculo, ok? E é isso, pessoal.